Para estudarmos o solo, não podemos apenas observá-lo pela superfície. É necessário estudarmos ele por dentro. Assim como o médico também faz exames em um paciente, também temos que examinar o solo para conhecê-lo. As ferramentas que nós vamos utilizar para estudar o solo são estas: um martelo de pedreiro, uma faca firme e com ponta, uma pá reta, um enxadão, uma picareta e uma pá concha. Com esses instrumentos nós podemos abrir o perfil e começar a estudá-lo. Para estudar um solo do ponto de vista didático, podemos pegar, por exemplo, um barranco na beira da estrada, o barranco de uma construção, desde que esse material não tenha sido cortado ou tenha sido soterrado. Só que nesses barrancos, em função da chuva, em função do crescimento de plantas, muitas vezes eles estão alterados, de maneira que não é possível perceber com exatidão o solo. Então o que faremos é justamente limpá-lo primeiro com as ferramentas. Ao limpar o perfil, o que iremos perceber é que será mais fácil observar então as diferentes camadas que compõem o solo. Então a primeira fase do estudo do solo é limpar o barranco para então poder percebê-lo melhor. Um perfil de solo é dividido em horizontes. Esses horizontes são designados por letras maiúsculas. Os horizontes mais comuns de encontrarmos em um solo são os horizontes A, B e C. Embora existam outros horizontes, esses são mais comuns, embora não sejam obrigatórios. Existem solos que apresentam apenas o horizonte A, enquanto que outros apresentam o horizonte A e o horizonte C, e outros ainda apresentam os três horizontes. Vamos começar falando do horizonte A. O horizonte A é normalmente um horizonte um pouco mais escuro que os demais. O horizonte A é um horizonte mineral, ou seja, predomina a matéria mineral e não a matéria orgânica nele. Apesar de sua coloração escura, deve-se ressaltar que realmente neste horizonte predomina o material mineral e não o material orgânico. Abaixo dele, muitas vezes existe o horizonte B. O horizonte B, em geral, apresenta colorações avermelhadas, amareladas ou marrons. Essas cores são devidas normalmente à presença dos óxidos de ferro. Embora possam existir outras cores do horizonte B, estas são as mais comuns. O horizonte B é um horizonte mineral que apresenta menor concentração de matéria orgânica. O horizonte B ele pode ser desde poucos centímetros de espessura até vários metros de espessura. No caso deste solo, ele apenas apresenta alguns centímetros de espessura. Mas em outros solos, este horizonte B pode ser bem mais espesso. E finalmente o horizonte C. O horizonte C ele aparece em alguns perfis e em outros perfis pode não aparecer por ser muito profundo. É um horizonte jovem que ainda apresenta bastante minerais provenientes da rocha. É muito comum encontrarmos no horizonte C uma coloração mais mesclada, ou seja, mais de uma cor no mesmo horizonte. Justamente porque neste horizonte, além de minerais formados no próprio solo, também há minerais originários do material de origem deste solo.